Se mais alguém deixar ela assim, eu juro que o mundo vai ouvir o que vocês escondem nessa fazenda. A voz feminina estoura o silêncio antes que o galo cante. Um balde de metal cai, a água suja se espalha sobre o chão de cimento, e por um instante, até o vento parece se esconder. Do lado de fora, o sol ainda nem nasceu por inteiro, mas já há algo errado no ar, o tipo de silêncio que antecede confissão. A fazenda dos Monteiro acorda com cheiro de limpeza e culpa. Os vidros refletem o céu cor de fumaça. O gramado está perfeito demais para ser real. Cada flor podada com precisão cirúrgica, cada móvel no lugar exato. Mas por trás das cortinas, o ar é espesso e o eco dos passos soa como segredo. Na sombra do galinheiro, uma menina pequena, Bia, 2 anos, brinca com o que tem, penas, terra e silêncio. O vestido vermelho contrasta com o pó. O curativo no braço parece maior que ela. Chora baixinho, como quem pede desculpa por existir. A lágrima escorre devagar, encontra o chão e some sem testemunhas. Ali dentro ninguém grita. Aprenderam que o choro cansa menos quando é escondido. Dentro da casa, Renata Monteiro arruma o buquê pela 5ª vez. O gesto é automático, quase um vício. Troca as flores de vaso, muda de posição, alinha o caule até que tudo pareça normal. Mas as mãos tremem. E na tentativa de esconder o medo, ela controla o único território que entende: o das aparências. Na parede, quadros de família sorriem com molduras douradas, mas nenhum deles mostra a filha. Caio, o marido, se refugia no escritório. Planilhas abertas, celular vibrando, olhares que nunca param nas coisas certas. Aprendeu a medir a paz em número de reuniões e a dor no volume do silêncio da esposa. E entre eles, existe um pacto não dito, o de nunca pronunciar o nome daquilo que os envergonha. No coração da casa, Dona Zélia, a cozinheira antiga, passa o pano na mesa com mais cuidado do que a vida lhe deu. O café ferve, o relógio tic-taqueia, e o caseiro, seu Anselmo, escreve no caderninho de capa azul: manhã, ferida aberta, tarde, febre leve, noite, sem banho. Ele não fala sobre o que anota, mas cada linha é testemunho de um crime cometido com luvas brancas. A rotina só é interrompida quando um carro simples corta a estrada de terra, levantando poeira sobre o portão principal. De dentro, desce uma mulher de olhar firme e passos calmos. Sara Mota. Bolsa de lona gasta, sapatos manchados de estrada, voz de quem sabe acalmar o impossível. Ela para diante do portão e espera. Não para pedir entrada, mas para sentir o peso do lugar. Por um instante, nada se move, até que o vento levanta uma fita azul presa ao corrimão e a fita encosta na mão dela, como um sinal. Lá de dentro, o som abafado de um soluço, fino, insistente, quase musical. Sara ergue os olhos e vê o reflexo vermelho do vestido entre as grades. A menina tenta se esconder, mas o olhar das duas se cruza. E nesse olhar silencioso, a casa toda parece perder o fôlego. Renata observa da janela, o copo trêmulo na mão. Caio desvia o rosto. Seu Anselmo fecha o caderno devagar, como quem sabe que uma história nova está prestes a começar. E Sara, imóvel no portão, respira fundo. Porque às vezes o destino não entra batendo na porta. Ele apenas olha de volta, e você entende que não vai conseguir fingir que não viu. O primeiro grito não veio da boca, mas da pele. Um som seco, pequeno, o estalar de um curativo sendo arrancado antes da hora. Sara ouviu ainda do corredor, aquele ruído que só quem conhece dor reconhece à distância. O corpo dela reagiu antes da mente. Deixou a bolsa cair, atravessou a varanda e o vento que entrou junto parecia empurrá-la para o pátio. O cheiro de pomada queimada e desinfetante velho misturava-se ao de pena molhada. No galinheiro, Bia tentava limpar sozinha o machucado no braço. O pano áspero raspava a ferida aberta. A menina chorava baixo, mas a expressão era de alguém que já aprendeu a se calar para não ser chamada de problema. Sara se ajoelhou sem dizer nada. Estendeu a mão devagar, não para pegar, mas para mostrar que não havia pressa. Quando a menina finalmente ergueu o rosto, o olhar delas se encontrou de novo. Dessa vez o silêncio doeu. Dói muito?
Perguntou Sara quase num sussurro. Bia apenas assentiu, o lábio tremendo, o curativo pendendo no fio de fita. Sara respirou fundo, tirou um frasco pequeno da bolsa e um pedaço de gaze limpa. Eu posso cuidar? A menina hesitou. Depois esticou o braço com o cuidado de quem entrega um segredo. O toque foi leve, quase uma oração. O som da respiração das duas preencheu o espaço. Por um instante, o galinheiro deixou de ser esconderijo e virou abrigo. Mas a paz durou pouco. Atrás delas, uma voz cortou o ar. O que pensa que está fazendo? Renata apareceu na porta, o vestido claro contrastando com a raiva escura. O sol atrás dela criava uma sombra que engolia metade da cena. Sara ficou imóvel, as mãos ainda segurando o braço da menina. Ela estava com dor, respondeu simples. Isso não te dá o direito de tocar na minha filha. O direito não, senhora. O dever. Renata arregalou os olhos, ofendida por um tom tão calmo. Por um segundo, o mundo pareceu dividido entre duas respirações. Bia recuou, o choro de novo contido, olhando ora para a mãe, ora para a mulher que finalmente a olhava como pessoa. Caio, atraído pelo barulho, chegou logo atrás. O que aconteceu aqui? Renata respondeu antes que alguém pudesse pensar. A babá nova acha que é médica. Sara manteve o olhar firme. A babá nova só acha que dor não é castigo. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi sentença. Renata virou as costas, o salto riscando o chão como uma ameaça. Caio permaneceu parado, sem coragem de escolher um lado. E Sara entendeu que, a partir dali, já não havia retorno. Não podia mais fingir que estava ali apenas por trabalho. Tinha visto o suficiente para saber que amor demais pode adoecer quando é medo disfarçado de cuidado. De noite, na cozinha, o caseiro folheou o caderno. Escreveu: Dia 1, nova mulher chegou. Primeira vez que alguém segurou a menina sem luva. Sara olhava pela janela. O céu estava pesado, o tipo de céu que antecipa confissões. No quarto, Bia dormia com o braço enfaixado de novo, curativo limpo, fita azul. Renata trancou a porta, mas certas portas, uma vez ouvidas, nunca mais se fecham de verdade. Sara sabia disso, e ao apagar a luz da cozinha, prometeu em silêncio. Se eu tiver que enfrentar essa casa inteira, vou enfrentar, mas ela nunca mais vai chorar sozinha. Ela ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto, um curativo e uma promessa, seria o início da guerra mais bonita e perigosa da sua vida. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso. Na manhã seguinte, o café esfriou sem ser servido. Renata não apareceu para comer. Caio se trancou no escritório e as galinhas, estranhamente, estavam caladas. Havia um peso novo no ar, denso como poeira molhada. Sara percebeu na hora. A casa tinha ouvido demais e dito de menos. As paredes guardavam o tipo de silêncio que não se quebra, se infiltra. Bia acordou tarde, o braço coberto por uma bandagem nova, feita por mãos diferentes das de Sara. O algodão estava apertado demais, o sangue manchando as bordas. Ela não reclamou. Apenas baixou os olhos, obediente. Sara ajoelhou, afrouxou o curativo, respirou fundo e disse em voz baixa: Ninguém que ama machuca para proteger. A menina piscou devagar, como quem ouve uma língua nova. Nos dias seguintes, os passos de Sara começaram a ecoar, onde antes só se ouvia medo. Trocou o pano de limpeza por um balde de água morna e sabão neutro. Limpou o quarto de Bia, com o cuidado de quem limpa um altar. Abriu as cortinas, retirou os frascos com nomes que prometiam cura e deixavam cicatriz. No varal, pendurou pequenas fitas coloridas. O vento fazia dançar o que antes só tremia de dor. Seu Anselmo observava de longe. E pela primeira vez em anos, sorriu sem culpa. Mas Renata via o mesmo gesto como afronta. Aos poucos, a presença da nova babá deixava de ser ajuda e se tornava ameaça. Ela está confundindo a menina, dizia para Caio, enquanto fingia organizar documentos. Está ensinando a olhar para a dor e não a esconder. Talvez seja isso que ela precisa, respondeu ele, mas a voz soou mais fraca do que o pensamento. Na terceira noite, Sara acordou com um barulho no corredor.
Um passo apressado, um soluço contido, uma porta batendo. Saiu descalça, guiada pelo som. Encontrou Bia sentada na escada, abraçada a uma boneca sem cabelo. Eu sonhei que minha pele caía, murmurou a menina. Sara se sentou ao lado e respondeu: quando o medo sonha alto demais, a gente acorda antes que ele termine. Ela então pegou a boneca e começou a enrolar fita azul na cabeça dela, fazendo um pequeno laço. Pronto. Agora ela também tem algo que segura. Bia sorriu pela primeira vez sem dor, mas a esperança ali sempre vinha com preço. Na manhã seguinte, Renata mandou chamar Sara na sala. A voz gelada, o olhar calculado. A senhora trabalha aqui para seguir ordens, não para mudar as coisas. Eu trabalho para cuidar, isso não muda. Renata se inclinou sobre a mesa. Então cuide do seu futuro. Se continuar se metendo, nem ele vai durar. A ameaça ficou pendurada no ar como um gancho invisível. Sara saiu da sala sentindo o coração bater no ritmo do relógio da parede. Cada tique era um lembrete de que o amor exige coragem até para continuar respirando. No pátio, o vento voltou a soprar as fitas do varal, e uma delas, a azul, se desprendeu, voando em direção ao lago. Bia correu atrás, tropeçando na grama. Sara a segurou a tempo, mas o susto revelou o quanto a menina já se movia sozinha e o quanto a casa não suportava ver liberdade. Naquela noite, quando Renata apagou as luzes do corredor, uma pergunta ficou ecoando em Sara como febre. Quanto tempo demora para o cuidado virar desobediência? Ela sabia que a resposta estava perto e que quando viesse, ninguém sairia ileso. E você? O que faria no lugar dela? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber até onde você iria por alguém que não pode se defender. A tempestade começou antes da chuva. O vento arrastava as cortinas da sala como se tentasse expulsar os segredos que moravam ali dentro. As portas batiam, as janelas gemiam e o relógio, o mesmo que marcava as horas da vergonha, parou de funcionar. Na cozinha, Sara tentava aquecer o leite para Bia, mas o fogo insistia em apagar. O cheiro de gás e medo se misturava ao da pomada. Do quarto, o som abafado de uma discussão crescia. Renata gritava. Caio respondia com o mesmo cansaço de sempre. Mas havia algo diferente naquele tom. O tipo de voz de quem já cansou de mentir até para si. Sara ouviu o barulho de um objeto caindo, depois um silêncio brutal. Instinto. Largou o fogão e correu até o corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Do lado de dentro, Renata segurava o retrato de família quebrado, o vidro cortando a palma da mão. Caio estava imóvel, a cabeça baixa, como quem finalmente vê o que causou. Você sabia! Gritou Renata com os olhos vermelhos. Já sabia e deixou ela sofrer sozinha. Caio tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu só queria paz, murmurou ele. Paz? À custa de esconder a própria filha? O som da palavra filha pareceu encher o quarto de culpa. Sara respirou fundo, entrou sem pedir licença. O olhar dela varreu o chão. Fotos, cacos, sangue e medo. Basta. A voz saiu firme, cortando o ar como uma lâmina limpa. Renata se virou, ofendida. Você não tem o direito de entrar aqui. Tenho, sim. Quando o silêncio mata, todo mundo tem. Um trovão estourou, fazendo tremer os vidros. Bia apareceu no corredor, o vestido vermelho manchado, os olhos inchados. Mamãe, por que tá gritando? Renata congelou. Por um instante, tudo o que ela tentou esconder, a vergonha, a raiva, o amor, desabou junto com o retrato. A menina correu até Sara e se agarrou nas pernas dela. O gesto foi simples, mas partiu o mundo em dois. Renata tentou falar, mas a voz saiu rouca. Me devolve, minha filha. Ninguém devolve o que nunca foi deixado ficar, respondeu Sara com uma calma que sangrava por dentro. Caio se aproximou, o rosto pálido. Ela só quer ajudar, Renata. E você? Retrucou. Vai deixar uma estranha mandar na nossa casa? Sara então deu um passo à frente. Eu não quero mandar. Eu quero salvar. O silêncio que veio depois não foi de paz. Foi de rendição. Do lado de fora, a chuva finalmente caiu. Grossa, intensa, lavando o pó dos telhados
e as mentiras das paredes. Sara tirou o casaco, envolveu Bia e a levou até a varanda. Olha, meu amor, o céu também chora, mas é para crescer de novo. A menina olhou para cima, deixou as gotas caírem no rosto e sorriu pela primeira vez sem medo. Foi quando Renata, de pé na porta, viu a cena e desabou. Chorou como quem nunca tinha aprendido a pedir perdão. Ajoelhou no chão frio e sussurrou: "Eu só não soube amar direito." Sara se aproximou, as mãos tremendo, mas os olhos firmes. Amar direito não é esconder. É ficar mesmo quando o mundo olha. Renata levantou o rosto, a maquiagem borrada, o orgulho despido. O que eu faço agora? Começa mostrando. E sem esperar resposta, Sara empurrou as cortinas, escancarou as janelas e abriu o portão da frente. O vento invadiu a casa, trazendo o cheiro de terra e liberdade. A menina deu um passo à frente, descalça, o vestido vermelho vibrando no ar. A imagem durou segundos, mas parecia milagre. Uma criança de pele frágil, rindo sob a chuva, pela primeira vez vista sem esconderijo. Do portão, flashes começaram a surgir. Jornalistas, vizinhos, curiosos. O rumor tinha se espalhado. Renata hesitou. Sara segurou o olhar dela. Se for para curar, que seja a luz do dia. Renata respirou fundo, deu um passo e pegou a filha no colo. O som da chuva abafava as perguntas, mas o gesto respondia tudo. A fazenda dos Monteiro finalmente tinha sido exposta. Não pela maldade do mundo, mas pela coragem de quem decidiu não esconder mais. E por um instante, até o céu pareceu aplaudir. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, curte o vídeo agora. Isso mostra que você também acredita que amor de verdade não precisa de esconderijo. A chuva parou devagar, como quem se desculpa pelo estrago. O pátio da fazenda ainda cheirava a terra e perdão. As fitas coloridas, antes presas no varal, agora estavam espalhadas pelo chão, manchadas de lama, mas livres. Dentro da casa, o silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio cheio, vivo, que respirava junto com o som distante das gotas escorrendo pelas calhas. Renata ainda estava na varanda, o vestido úmido grudado no corpo, o cabelo em desalinho. Nas mãos, segurava o curativo azul que a filha deixara cair. O pano, simples e gasto, parecia sagrado agora. Caio caminhava em círculos, sem saber se pedia desculpa ou licença. De vez em quando olhava para Sara e percebia que aquela mulher tinha feito o que ele nunca teve coragem: abrir as janelas. Bia dormia, exausta, enrolada num cobertor de listras antigas. O sorriso ainda ensaiava leveza. E o braço, antes escondido, agora repousava à mostra, curativo limpo, fita nova. Do lado de fora, Sara sentou-se nos degraus, as mãos apoiadas nos joelhos, o olhar perdido no horizonte. O corpo dela tremia, não de frio, mas do peso que vem depois da coragem. Era o tipo de cansaço que não se cura dormindo. Seu Anselmo apareceu devagar, com o caderninho de capa azul no bolso. "Vai anotar isso também?" perguntou ela sem olhar. Ele sorriu de canto. "Já anotei. Dia 12, o medo perdeu o emprego." Sara riu baixinho, mas os olhos marejaram. "E o que vem depois?" "Depois a gente aprende a andar sem esconder o passo." A porta se abriu atrás dela. Renata, descalça, aproximou-se em silêncio. As duas ficaram ali, lado a lado, sem se encarar. Só o som da água pingando das telhas preenchia o espaço entre elas. Por fim, Renata quebrou o ar. "Eu devia te agradecer, mas não sei por onde começar." "Começa ficando", respondeu Sara. Renata assentiu devagar, o rosto cansado de tanto fingir força. "Eu sempre quis proteger a Bia do olhar dos outros e acabei virando o que mais temia. Todo medo começa querendo cuidar", disse Sara. "O erro é quando ele vira prisão." Um trovão distante anunciou o fim da tempestade. Renata se levantou, deu 2 passos e olhou para o campo molhado. As margaridas inclinavam-se com o peso da água, mas ainda estavam de pé. "Elas sempre voltam", comentou, quase para si mesma. "A esperança tem raiz funda", respondeu Sara, levantando-se também. Bia apareceu na porta, sonolenta, segurando a boneca sem cabelo. "Tia Sara,
A chuva já foi embora? Foi, meu amor. Então amanhã o sol vem. Sara sorriu. Ele sempre vem para quem decide abrir a janela. Renata abaixou-se, ajeitou o cobertor sobre os ombros da filha e, num gesto pequeno, mas novo, deixou o braço da menina à mostra. Não era mais vergonha, era verdade. As três ficaram ali por alguns segundos, 3 silêncios diferentes, todos necessários. Quando a menina voltou a dormir, Sara se despediu com o olhar. Não disse adeus. Nunca foi mulher de fechar histórias. Atravessou o corredor, pegou sua bolsa e o casaco encharcado. Antes de sair, olhou uma última vez para o retrato na parede. O mesmo que antes era fachada, agora refletia uma família inteira, mesmo imperfeita. Lá fora, o céu clareava devagar. A fazenda parecia menor, mais humana. O vento soprou leve e, pela primeira vez, sem pressa. Sara respirou fundo e o coração dela entendeu. O amor que resiste à vergonha é o mais cansativo, mas também o único que cura. Se essa parte te tocou de verdade, apoie o canal com um Super Thanks ou se inscreva agora. Cada gesto seu ajuda a gente a continuar contando histórias que curam, uma alma de cada vez. O tempo passou e a fazenda dos Monteiro já não cheira mais a silêncio. O gramado continua verde, mas o luxo perdeu a pressa. As janelas vivem abertas, as cortinas respiram e o som mais bonito agora é o de risadas pequenas correndo pelo corredor. Bia já caminha sem medo. A pele ainda pede cuidado, mas o coração aprendeu a não pedir desculpa por existir. Renata fala baixo, mas fala. E às vezes, isso já é muito. E no lugar onde antes se escondia a dor, agora se penduram desenhos, girassóis, bonecas, uma casa com portas abertas e um sol enorme no canto da folha. Sara não ficou. Partiu quando percebeu que o amor verdadeiro é aquele que ensina e depois confia. Hoje vive numa casinha simples perto da estrada, com paredes pintadas de amarelo claro e cheiro de sabão e pão fresco. Na parede, um varal de fitas coloridas que dançam com o vento. Lembrança de tudo o que ela deixou curar. As manhãs ali são tranquilas. Crianças chegam de vez em quando, trazidas por mães que ouviram falar da mulher que não tem medo de tocar. E cada vez que um novo pequeno entra pela porta, Sara repete o mesmo gesto. Se ajoelha, olha nos olhos e diz: aqui, ninguém é errado. Só está aprendendo a doer de um jeito que o mundo ainda não entende. Ela ainda pensa em Bia. Às vezes, quando o vento sopra do sul, parece ouvir o riso dela atravessando a estrada de terra. Nessas horas, sorri, ajeita as fitas do varal e agradece em silêncio. Porque algumas presenças ficam mesmo quando vão embora. E talvez seja isso, o que a vida tentou ensinar desde o começo, que o amor não precisa ser eterno para ser verdadeiro. Precisa ser inteiro enquanto existe. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido o mesmo aperto que Sara sentiu quando viu uma criança com medo pela primeira vez. Ou talvez tenha lembrado de alguém que cuidou de você quando ninguém mais soube como. A verdade é que todos nós temos uma Bia dentro da gente, uma parte frágil que só quer ser vista sem julgamento. E também temos uma Sara, a voz que insiste em dizer que vale a pena recomeçar, mesmo cansado, mesmo sozinho. O mundo anda rápido demais para quem sente. Mas histórias assim lembram a gente de desacelerar, de olhar nos olhos, de ouvir o que o silêncio tenta dizer. Nem todo recomeço é barulhento. Alguns são apenas uma mão estendida, um curativo trocado, uma janela aberta. E tudo muda a partir disso. Então, se essa história te encontrou de algum jeito, guarda esse pedaço com você. As pessoas que curam o mundo não são as que nunca se ferem. São as que continuam cuidando mesmo com as próprias cicatrizes abertas. Você já viu alguém assim? Ou talvez seja você. Se essa história te tocou de verdade, se inscreva. Ou se quiser apoiar o nosso trabalho, envie um Super Thanks. Cada gesto seu ajuda a manter vivas histórias que lembram o que o mundo às vezes esquece. Que ainda existe beleza no cuidado e força em ser humano. Obrigado por assistir até o fim. Se essa história te encontrou, é porque você precisava ouvir que a dor não é sentença. É só o começo do amor.
E se quiser continuar nessa caminhada com a gente, tem outra história te esperando logo aqui ao lado. Vai com calma e de coração aberto.